Nesse tutorial, a gente vai entender como é que funciona a montagem de listas no Banco Laplace Solução Digital, o maior banco de questões do Brasil. Qualidade de resolução, de enunciado, distribuição de siglas. Vamos lá, então você entra, página inicial do Banco Laplace, clica em entrar para poder fazer o login, aqui coloca o usuário e senha. Bom, aqui aparece o cockpit do professor com as listas que o professor já fez. Comentário rápido, eu já uso esse banco já há algum tempo, então eu tenho aqui as turmas cadastradas, né? Que eu posso enviar as listas, os alunos cadastrados, isso daqui para efeito de teste, as listas que eu já cadastrei e as questões que eu tenho disponíveis para poder montar as listas. Ok? Então aqui as listas que eu já montei, algumas listas testes e tudo mais. Então vou montar uma nova lista só para vocês verem como é que funciona. Então vamos lá, nova lista. Ensino fundamental ou médio? Então eu vou escolher ensino médio. A parte de ensino médio, você vai observar que ao entrar, você tem já os filtros aparecendo à esquerda. Eu sou um professor de química, então eu estou cadastrado em química. Já aparece separada a lista de química, a disciplina química, que tem ao todo 7.377. Se eu quiser, por exemplo, entrar em outra disciplina, eu consigo. Por exemplo, se eu quiser apagar química e ver o geral, eu posso limpar esse filtro. Nessa cruzetinha, nesse xizinho do lado direito, isso aparece em alguns filtros. Então, se eu apagar aqui, ó, o contador já volta a funcionar e ele vai contar a quantidade de questões que tem no banco hoje, 75.956 questões de ensino médio. Então, falando um pouco mais sobre os filtros, então eu tenho aqui o filtro de disciplina, aqui o tópico, capítulo, assunto, só para você entender. O assunto seria a raiz da aula, o tópico seria a parte maior, a que contém os capítulos, os assuntos estão dentro dos capítulos. Então, por exemplo, em química, eu vou selecionar aqui, voltar seleção de química, tá? Eu vou querer montar uma questão de, por exemplo, fracionamento de mistura, que é um assunto que aparece dentro do tópico química geral e inorgânica. Esse tópico, no caso fracionamento de mistura, esse assunto aparece dentro do capítulo fracionamento de misturas, e aí o contador está girando lá em cima. E aí dentro do capítulo fracionamento de misturas eu tenho o assunto fracionamento de misturas propriamente dito e materiais de laboratório. Então vou clicar aqui fracionamento de misturas. O banco já mostra aqui em cima o total de questões de fracionamento de misturas que temos. Dessas 179 questões eu posso selecionar aquelas que são básicas, intermediárias, avançado ou olímpico. E se eu não clicar em nenhuma delas, vem todas. Tá? Eu posso clicar o formato da questão. Eu quero questão múltipla escolha, discursiva, questão verdadeiro e falso, soma de alternativas. O sul do país tem algumas provas de vestibular com somatório. Se eu quero elemento visual, se eu quero, vai aparecer, se é o elemento visual, vai aparecer ou no enunciado ou na resolução, e o tipo de elemento visual que você quer, o infográfico, imagem, gráfico, estrutura química e assim por diante. Então eu vou pegar uma questão mais genérica, tá? Para eu poder escolher, por exemplo, questão de múltipla escolha. Então, segundo os filtros que eu selecionei, então no final eu quero questões de fracionamento de misturas e que sejam de múltipla escolha. Aproveitando, existem alguns filtros avançados. Aqui, por exemplo, eu vou escolher a sigla, tá? Então, se é AFA, se é USP, se é FGV, concursos e assim por diante, tá? Aqui selecionar o ano das questões, então eu só quero questões de 2021, ou se eu quero um período, eu quero questões que apareçam desde 2017, aí eu clico aqui até 2021, tá? Selecionei, não quero isso, eu limpo aqui novamente, faço novamente a seleção. Repara que em vários filtros você tem a opção de limpar o filtro. Se eu quero a fase, por exemplo, FUVEST, você tem primeira fase, você tem segunda fase. Se eu quero todas as fases, eu simplesmente não seleciono. Questão contextualizada, sim ou não. Tema transversal é um tema de fundo. Se é multidisciplinar, se a questão envolve mais de uma disciplina.
a opção de ter mais de um capítulo envolvido e a região e o estado do país onde apareceu o vestibular. Então tem todas as opções. E aí, um grande valor do banco de questões Laplace é a seleção de questões que a gente chama de Enem-like. Então, além das questões do Enem, efetivamente, a gente tem todas as questões do Enem cadastradas desde 1998 com resolução completa e tudo. A gente também reconhece a classificação da matriz Enem para uma série de outras questões de outros vestibulares, que a gente vai chamar de questões Enem-like. Ao todo, são mais de 20 mil questões que têm essa classificação e que ajudam o professor na montagem de simulados tipo Enem. Ok? Estabelecendo até a habilidade dentro da competência, aqui as áreas de ensino, né? Matemática, linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e assim por diante. Tá, vamos montar a prova aqui, a lista que eu quero, com essas características que eu selecionei, múltipla escolha, fracionamento de misturas. Então são 136 questões. Se eu quiser facilitar minha vida e montar uma lista, sei lá, de 50 questões ao todo, e a escolha feita pelo banco, eu posso clicar aqui 50 e gerar a lista. Ela vai pegar dessas 136 as 50 que foram mais usadas. Então, por trás do banco, você tem lá um analítico que consegue reconhecer dessas 136 quais foram as questões mais usadas e mais frequentes. Tá? Se eu quiser escolher as questões, então eu vou questão a questão e selecionando. Então essa questão, por exemplo, da USP, é uma questão que até tem uma figura interessante, um diagrama, eu vou adicionar essa questão na minha lista, né? Então, seguindo aqui, ó, repara que na lista aqui vai aparecer a resolução da questão, você tem a resposta alternativa, né? Você tem essa questão da estadual do Amazonas, provavelmente, uma questão do Enem, né? Essa questão aparece uma imagem na resolução, achei interessante, eu vou clicar também, questão de 2020. Deixa eu ver aqui, uma questão da OBQ Júnior, né? Que aparecem imagens nas alternativas. Uma outra questão da OBQ Júnior que aparece uma imagem bonita, é uma questão interessante, vou selecionar. Então, repara que conforme eu adiciono, vão aparecendo aqui as questões selecionadas e a partir do momento que eu baixar essa lista, eu já desconto do número de questões que eu tenho do saldo do mês. Tá? Então, por enquanto eu estou selecionando, selecionei as questões, ok. Essa lista que eu quero montar, vou finalizar. Finalizei a lista e vai aparecer algumas opções para eu poder gerar a minha lista final. Por exemplo, eu gostaria que a minha lista viesse com a resposta, no caso de múltipla escolha, as alternativas indicadas, e com a resolução. Né? A resolução que a gente monta com qualidade. Só que assim, eu estou montando uma lista que depois eu vou mandar para o aluno. Eu não vou mandar já a lista com resolução, então eu vou querer separar a lista em dois arquivos. Em arquivos separados, um arquivo enunciado e um arquivo com a resolução e a resposta. Se eu quiser um arquivo só com a resposta e a resolução, você tem a opção de colocar a resposta e a resolução logo depois de cada questão, ou você primeiro monta a lista, vem a lista de enunciados em sequência e depois vem as resoluções na sequência. Se eu quiser marcar os exames na resposta, eu posso. Se eu quiser marcar o ano do exame, eu posso. Então, por exemplo, vou marcar o exame aqui na prova. Se eu quiser marcar o ano, eu posso. Então, são essas três provas. Eu queria que você percebesse que aqui aparece uma exclamaçãozinha e nela estão indicados que essa questão, por exemplo, essa questão 2, ela já foi usada em algumas listas. É bom para eu saber em que listas elas foram usadas. Então, vou marcar aqui lista demonstrativa 2, tá? Dei um nome para essa lista, aqui está indicando o que vem essa lista e vou finalizar. Repara que o banco acaba me trazendo como resposta a lista montada em doc, né, em Word, a lista montada em PDF e eu posso também salvar no Google Drive. Né? Você tem aqui em cima a opção ainda de enviar para alunos que eventualmente estariam cadastrados, tá? E é o cadastro do professor que faz, etc. Você tem aqui a distribuição da minha escolha, por exemplo, questões distribuídas por dificuldade. Então, das 3 questões, 1/3, 33% é intermediário e 67% é básico, tá? Poderia também ver como é que ficou a distribuição por exame ou por assunto, tá? Eu vou clicar a lista aqui montada em Word. E vou abrir o Word para vocês verem como é que vem o resultado disso daí
E aí, então vem um zipado que tem as duas listas, a lista de enunciados que eu vou abrir e a lista com resoluções e respostas, para você ver a qualidade. Então aqui a lista de enunciados, são 3 enunciados que eu escolhi na minha lista e aqui aparece então aquela primeira questão que era da USP. Então aqui o comentário que vem um texto e aqui a questão da USP indicada, como eu escolhi. Aqui você tem a imagem que eu posso trabalhar, por exemplo, eu posso centralizar, dar uma mexida final, né? Eu posso editar o que eu quiser aqui. Puxa, eu esqueci, eu não quero colocar USP na verdade, né? Então eu posso mexer aqui na imagem que apareceu. Puxa, essa imagem está um pouco grandinha, eu vou dar uma melhorada aqui, né? Esse número, para você ver, é um número editável. Ó, puxa, não é 83, eu quero mudar porque eu quero deixar um exercício um pouquinho diferente para o meu aluno. No caso de matemática, por exemplo, nas frações, naquelas equações grandes, todas totalmente editáveis, como é editável esse número. Está aqui então a lista montada. Deixa eu fechar. Eu não vou salvar essa lista aqui, ó, mas ela está guardada no meu computador. E a lista de resolução, o famoso gabarito, né? Onde a gente encontra aqui a resposta, a alternativa correta e mais o comentário, a resolução. Você vê que uma resolução bem feitinha, com imagens, né? Imagens coloridas, bem didática a resolução, está aqui, muito bem escrita por sinal. Então a lista que o professor vai ter no computador dele, ele pode usar quando ele quiser. Isso daqui, então, 2 arquivos em Word.